Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica. Você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço que, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais. Através dessa tua ajuda, meu canal irá crescer. Se você não me segue lá no Insta, arroba mmonicaccarneiro. Assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's, tá bom? Entre outras coisas da minha rotina, eu falo sobre livros. Hoje é um vídeo mais do que especial. Não sei se eu me repito quando eu falo isso, mas é porque eu sinto realmente prazer em gravar. E hoje especificamente é um vídeo que eu já tinha prometido há um tempo atrás, quando eu fiz um unboxing, que era falar sobre diários, né? Um dos diários, na verdade 2, eu comprei 3 nesse unboxing que eu fiz. E aí, mas assim, eu conhecia todos, com exceção do Diário da Lena. E aí eu disse, quando eu terminar de ler o Diário da Lena, eu vou ver se aborda a temática de diários, e especificamente de diários de meninas que enfrentaram guerras. E existem muitos diários, né? Eu não conheço, mas eu sei que existe, porque no século passado era muito comum essa coisa não só da monarquia, mas do plebeu mesmo, da população de uma maneira geral, escrever diários, e principalmente a mulher europeia, né? A brasileira ela já teve mais dificuldade até pela questão mesmo educacional, né? Bem diferente. E aí eu vou falar rapidamente sobre esses diários. Eu lembro que no ano passado, quando eu iniciei o canal, eu falei também sobre diários, mas eu não tinha 2 diários. O diário de Zlata, eu não tinha em mãos, mesmo já tendo lido. E esse diário de Lena foi uma surpresa, era um diário que eu não conhecia. E aí eu vou me pincelar bem rapidinho para vocês que estão aqui. Espero que vocês gostem, tá? O primeiro diário é esse diário aqui de Lena, ou melhor, diário de Elga. Eu falei muito Lena hoje, não foi, pessoal? E esse diário foi de uma menina, ela começou a escrever o diário, escrever em diário aos 8 anos de idade, mas especificamente esse diário, ele aborda o período de 41 a 44, que foi o período que Elga, ela era da Tecnovásica, né? Que hoje é a atual Praga. E aí ela passou um tempo nos campos de concentração. E aí ela escreveu esse diário lá. E ela participou de 2 campos de concentração, um de Terezin, e depois ela foi para aquele que é mais conhecido, Auschwitz. Acho, não sei como se pronuncia, mas é mais ou menos assim. É um campo de concentração muito, muito comum, muito conhecido. A Elga, ela viveu com a mãe, com o pai, e todos eles foram para o campo de concentração. No término mesmo, no finalzinho da guerra, o pai dela morreu, tá, no campo, mas ela e a mãe conseguiram sobreviver. O que eu achei na época muito chocante, porque elas ficaram 3 anos no campo de concentração. E um dos fatores que possibilitaram a sobrevida da Elga e de sua mãe foi porque elas mentiram a idade. Para o campo de concentração, pessoas muito jovens eram logo mortas e pessoas muito velhas também, porque a Alemanha ela usou também os judeus como mão de obra nos campos de concentração. Então as pessoas com mais juventude, no sentido de serem aptas com saúde para o trabalho, eram as que permaneciam. E já no finalzinho mesmo da guerra, elas estavam muito debilitadas pela fome. Mas aí foi o período que o campo realmente foi salvo. Assim, a Rússia ela entrou no campo e aí libertou.
E assim, a Elga, ela recebeu muito incentivo da família para ler no campo e também para desenhar, porque ela desenhava muito bem. Aqui tem algumas fotos, ó, Elga bebezinha com o pai, criança. E ela tem um talento mesmo para desenhar. E eu vou mostrar bem rapidamente aqui algumas fotos da época. É maravilhoso, né? Quando a gente se depara com livros assim que tem imagens. Eu gosto muito, porque eu acho que enriquece a nossa abstração, né? Porque livro é muito de abstração, da gente imaginar as situações. E aqui são os desenhos. Ela, depois da guerra, ela continuou, foi para a Escola de Belas Artes. Olha que coisa mais linda. E estudou e envelheceu mesmo como artista plástica. Casou, teve filhos. É muito impactante. Na época que eu li esse diário, me chocou muito. Porque elas passavam muita fome, pessoal. E isso aqui, até o desenhar, ajudava ela a suportar isso aqui. Mas foi um diário que me chocou muito pelo tempo que elas ficaram. Elga junto com sua mãe, ela entrou adolescente, né? E pela fome, né? São relatos assim muito duros, muito severos de alguém que está sofrendo muita abstenção. O outro diário que eu quero mostrar é o mais conhecido. Eu li esse aqui. Eu, na verdade, li em biblioteca quando jovem e depois, de adulta, adquiri esse. E esse diário aqui, ele é simples, folha branca, mas ele é uma junção de alguns diários. Eu não sei se quem leu conhece, mas inicialmente, quando ele foi lançado, houve uma censura do próprio pai da Anne na publicação de algumas coisas, até porque era outro período e a sexualidade mesmo não era um tema muito abordado e ele omitiu nesse diário, inicialmente quando foi publicado. Depois foi publicado o diário B, que foi realmente o diário que ela escreveu com a parte da sexualidade. E como na época da guerra se falava que se queriam diários e relatos da época da guerra, a própria Anne, ela pegou o seu diário e reformulou, fazendo comentários em cima do que ela já tinha escrevido. Ela recebeu esse diário no seu aniversário, e aí ela decidiu chamar o diário de uma forma carinhosa pelo nome de Kitty. Ela era uma menina judia e esse diário ele compreende o período de 42 a 44. Ela começou a escrever ele, eu acho que aos 11 anos e foi interrompida aos 13. E aí a família, né, saiu de casa como se estava selecionando judeus para ir para o campo de concentração. E a família já entendia que estava acontecendo isso, porque muitos foram para o campo de concentração sem saber que iam ser mortos, né? E aí o pai, junto com a mãe, a irmã Margot e Anne se esconderam no anexo, que essa imagem aqui é do anexo de uma fábrica que o pai de Anne era sócio. E eles passaram ali cerca de 2 anos, um pouco mais que isso, e depois se chamou a família, eles abrigaram a família, que era um pai, uma mãe e o filho, Peter. E depois ainda entrou um outro adulto, do Dussel, porque eles entendiam que poderiam ajudar outras pessoas se escondendo ali. E a família da Anne, ela recebia ajuda de alguns conhecidos, simpatizantes, que não eram judeus, mas que levavam comida, roupa, o que podiam para aquele anexo escondido. E depois foi denunciado, né? E a família foi para o campo de concentração. Anne com Margot morreram logo. Aparentemente se diz, alega terem tifo, a mãe também. Mas o pai, ele acabou sobrevivendo porque ele foi para outro campo. E esse campo depois de pouco tempo que ele chegou, que ele foi transferido, foi liberto, né? Foi desarticulado. E aí o pai sobreviveu. E aí uma conhecida, uma das mulheres que ajudou essa família, eu sempre me emociono quando eu falo desse diário, porque é tocante, né?
quando a gente pensa na crueldade humana, na capacidade do homem de fazer coisas ruins. E aí achou o diário dela lá jogado, recolheu e depois passou para o pai da Anne, o Otto. E aí foi publicado, e eu acho que é o diário mais conhecido da face da Terra. Me parece que é o segundo livro mais publicado, ele só perde para a Bíblia, se não desbancou. Aí eu tenho esse e tenho essa versãozinha aqui, que eu achei uma versão muito bonitinha. É um diário simples, tem algumas omissões aqui em relação àquele que é mais completo, mas eu gostei desse pela questão das imagens, das fotos, que é sempre enriquecedor, né? Mesmo preto e branco. Aqui você vê tanto pessoas do anexo, como pessoas que ajudam a família. Aqui tem esses trechos aqui, são trechos que ela escreveu depois no diário, pensando em publicar. Ela era também uma grande leitora, a Anne, devoradora de livros. Quem conhece a história sabe, ela se apaixonou pelo menino que ficou lá no anexo, o Peter. E aqui são outras fotos da família. E é muito lindo pela inocência, né? Porque ela era muito menina quando chegou lá, criança, e até chegando na fase da adolescência. Fora que a Ana era uma menina muito precoce para a época dela. E aí o outro diário que eu quero mostrar esse aqui, é o diário de Lena. Lena, ela viveu na Rússia, né? A antiga União Soviética. E esse livro, especificamente, esse diário, dá pra gente entender um pouco sobre o cerco de Leningrado. Né? Para quem não sabe, Lena não era judia, mas era russa e os alemães se opunham, Hitler se opunha à Rússia, né? Eram inimigos. E aí, uma das estratégias de Hitler para a Rússia era matar a população de fome, no sentido de não permitir que chegassem víveres e aquela cidade ali fosse abastecida. E a Lena, ela sofreu muito, ela vivia com a mãe, não se conhece a origem do pai dela. A mãe dela depois morreu e aí ela foi criada por uma tia que ela chamava tia de mãe, que era irmã da mãe dela, e a avó. E aqui é um retrato de muita fome que elas passaram. A população da Rússia, elas tiveram também que trabalhar muito, trabalhos exaustivos, que o próprio governo selecionava, e para as pessoas trabalharem, para ajudarem, porque estavam em guerra, e com alimentação muito precária. De repente, durante o dia, tudo que comeu, 150 gramas de pão. E mesmo em períodos que elas comiam um pouco mais, por estarem muito sobrenutridas, elas não aguentavam. E a avó dela morreu de fome, essa tia que ela tinha como mãe, infelizmente também morreu, deixando ela órfã aos 17 anos de idade. E aí ela teve que sobreviver nessa situação, tá? O diário é de 42 e ela é uma menina sonhadora, como Anne, ela também teve uma paixãozinha por um coleguinha de escola, só que não correspondida. E depois que ela perdeu a mãe e a tia, que ela tinha como mãe, e a avó, e ela se viu só no mundo, ela tentou sair de Leningrado e acabou saindo mesmo, conseguiu sair para ir morar com outra tia e aí seguiu a vida dela. Esse diário não se sabe como chegou-se a publicar. Eu sei que o governo na época, ele pediu para que pessoas doassem documentos da época, diários mesmo. E aí alguém achou esse diário perdido e achou muito interessante. Ele foi publicado primeiro na França e é um diário muito triste, mas também muito bonito, no sentido da luta dela para sobreviver em meio à fome, em meio aos bombardeios, em meio às incertezas, né? E o que eu acho que foi mais triste, mesmo no decorrer da história da Lena, foi porque depois ela sobreviveu, ela envelheceu, mas assim, ela perdeu a família, né? Ela se viu só no mundo. E foi muito chocante.
ela fez relato de momentos de que matou o gato e passou 3 dias comendo aquele gato com a família. E que família sobreviveu uma semana porque mataram um cachorro. E aí a gente percebe nisso um pouco porque o japonês sobreviveu em meio à Segunda Guerra, porque também teve essa estratégia de matar animais mesmo e comerem. Só que diferente, né, dos outros países, eles mantiveram aquela rotina de alimentação. Ela fala de uma sopa que ela fez de ortiga, minha gente. Vocês já imaginaram, sementes de ortiga? Ela viu, andando assim na rua, viu ortigas e aí disse, vou fazer uma sopa de ortiga. Mas assim, é muito lindo, eu super recomendo. Para quem tem estômago, vale a pena conhecer essa história. Pena que eu acho que não é um diário tão conhecido. E aí um outro diário que é maravilhoso, esse aqui é o diário de Zlatan. É uma menina na guerra da Bósnia. Ela, quando começou esse diário, ela tinha 11 anos. E esse diário ele compreende o período de 1991 até 93. E foi uma guerra, né, entre a Sérvia e a Bósnia. E ela vivia com os pais, o pai e a mãe, que eu já acho que eram bem idosos para tê-la. E é um diário mesmo de uma menina pura, num período mais contemporâneo, que tem MTV, que tem acesso a outras tecnologias, né? É uma guerra mais parecida com as guerras atuais que a gente conhece. Essa parte de fotos, aqui ó, ela com o pai, aí mostra também a luta ela também era uma menina que gostava de ler, gostava de escrever, a questão da escola, a questão mesmo de se ver no frio, fazia muito frio, né? E não ter aquecimento a gás. E é um diário muito bonito, sabe? Eu acho um diário muito impactante. Dentro da arquitetura de guerra, é uma guerra mais civil mesmo do que uma guerra. Tem aspectos mais de guerra civil do que guerra mundial, né? Guerra entre países. Mas foi uma guerra entre países, só que existem ali alguns conflitos mais regionais, né? De âmbito mais regionais. E para finalizar, o último diário é um diário mais recente, né? Que é o diário de Miriam, que é a menina síria, né? E esse diário ela começou a escrever em 2011 e compreende até o ano de 2017. É um diário muito interessante. Miriam vive com o pai, a mãe, uma irmã menor, e uma cultura bem diferente da gente, né? E lá em Alepo, mostra mesmo a questão dessa guerra síria, que foi um conflito civil, um conflito muito duro. Aí mostra a questão mesmo do medo, do bombardeio, das bombas que caem, da destruição da cidade, da escassez de alimento, do racionamento. E uma cultura muito à parte. Ela não é muçulmana, a família é católica. Lá ela frequenta a ordem marista e até os irmãos maristas lá da região dão suporte à população. E o desejo dela de continuar frequentando a escola, de viver uma vida normal como uma criança, como uma jovem. É um diário muito bonito, né? Um correspondente lá de guerra, quando conheceu essa menina e soube que ela tinha um diário, achou interessante e correu atrás da publicação. E assim, todos os diários, eles são muito duros, mas eu acho que também são muito belos, independente do desfecho que essas meninas tiveram, porque mostram mesmo a questão da pureza da inocência de meninas diante de conflitos de adultos, que são as guerras. E eu acho que sempre são fontes de muita esperança e mostram para mim, especificamente, a resiliência, né, que a gente tem que ter na nossa vida, no nosso dia a dia. Elga e Lene, especificamente, foram crianças que passaram muita fome, né? Anne e Frank também, mas ainda eles tinham uma alimentação ainda
meio precária, mas tinham. Mas Elga e Helena, papai desceram muita fome, né? E se viram numa situação de verem mesmo assim, pessoas morrendo todo dia por subnutrição. E eu acho que serve para a gente se inspirar nesses dias de pandemia, nesses dias de tristeza, de desesperança. Eu não acho que a gente tem que comparar situações ruins com o nosso atual, não. Não é essa a questão. As situações muito severas e ruins, elas não são normais, elas não devem ser pontuais. A gente não tem que se conformar com isso. Mas eu acho que serve para a gente entender que às vezes a nossa dificuldade é tão mínima diante da dificuldade de outras pessoas. Eu costumo dizer que cada geração ela vai viver sua dificuldade. E gostaria de recomendar para que vocês conheçam os seus diários, né? O diário de Elga, o diário de Anne Frank, o diário de Leina, de Zata e da Miriam. Porque são diários que, apesar de muito duros, são muito bonitos. E a literatura, eu acho que ela é muito inspiradora nesse aspecto. Se alguém quiser comentar, se alguém conhece, se alguém já leu, não conhecia, ou até quiser sugestionar outro diário, no momento eu não estou podendo comprar, mas a gente anota, né? E aí no momento que puder, compra, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!